Olá, está no ar mais uma edição do Por Dentro do Plano, o podcast produzido pelo Círculo Saúde. Nesta edição, o nosso tema será humanização na saúde. Nós vamos entender um pouco mais sobre este tema, conhecer as ações, os programas, os projetos que o Círculo Saúde desenvolve e tratar mais sobre esse tema super importante. Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Para conversar sobre este tema de extrema importância, tenho duas importantes convidadas aqui, a Isabela e a Letícia. Olá, Letícia. Olá, Isabela. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Mário. Primeiramente, nós vamos apresentá-las. A Isabela Braga de Castro. Ela é formada em Gestão da Qualidade pela Universidade de Marília, pós-graduanda em Gestão da Experiência do Paciente e estudante de Psicologia do último semestre acadêmico no Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG. Ela atua como responsável pela Comissão de Humanização e é analista de experiência do cliente no Círculo Saúde. A Letícia Comim é psicóloga formada pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente atua como psicóloga clínica e hospitalar como referência para os setores da área materno-infantil no Círculo Saúde. Bom, para dar início então à nossa conversa, ao nosso bate-papo de hoje, gurias, eu vou começar com uma pergunta para dar start, para dar início. O que é a humanização na saúde? Vocês podem escolher quem inicia falando. Então, quando nós falamos sobre humanização, lá no dicionário latim tem que humanizar é o ato de humanização do ser humano, né? E quando nós falamos sobre humanização na área da saúde, nós estamos falando de como é que nós, enquanto profissionais, estamos agindo frente ao nosso paciente nessa área da saúde, né? E daí vem, então, que quando se fala de humanização, nós estamos falando de não apenas como é que o meu paciente, ele está no estado físico dele na saúde, né? Mas sim, como é que vai ser esse atendimento a partir de um acolhimento para esse nosso paciente. Então, quando nós estamos falando de humanização na área da saúde, é justamente esse nosso acolhimento, esse nosso comportamento enquanto profissional da saúde vai oferecer, né, Letícia, para esse nosso paciente, mas também não apenas para o nosso paciente, mas também para os nossos colegas dentro da instituição, para os nossos profissionais, né? Então, a humanização na saúde é justamente esse nosso comportamento, de poder entregar, né, essa humanização, essa empatia para esse nosso cliente-paciente. E também todos que acompanham o paciente também, então família, acompanhantes. Eu acho que a gente pode resumir, talvez, pensando que é olhar a pessoa na sua integralidade, né? Olhar as suas particularidades, como a Isa trouxe. Quem adoece né, o paciente, é a questão física, a questão biológica, mas também tem muito por trás. Então, é o social, é o psicológico, é o espiritual. E quando a gente pensa no paciente que está internado lá com a gente, não é apenas o João do leito 10 que está tratando uma pneumonia. Quem é o João, né? Ele é esposo da Maria, ele é pai do Pedro, ele tem a sua profissão, ele carrega uma vida, né? Então, quando ele se encontra neste momento de adoecimento, de internação, a gente precisa olhar para todas essas partes que compõem o paciente, né? A família, então, também passa a acompanhar o paciente, seja a família, seja o acompanhante. Então, a gente também precisa olhar, né? É toda uma dinâmica familiar, toda uma rotina que mudou em função desse adoecimento, dessa internação, e que precisa ser visto. Além da sua questão física, né? Da sua questão fisiológica, engloba todas essas outras esferas também. Certo, isso é importante a gente citar essa questão do ecossistema, né? Da humanização integrada com esse ecossistema da saúde. Obviamente, a gente normalmente costuma se focar aí na área hospitalar, né? Mais no nosso dia a dia, enfim.
mas o quanto o ecossistema também está envolvido, né? Família, outros pontos de apoio, enfim. É importante, né, quando a Letícia traz ali sobre a questão do envolvimento da família, né, sobre a questão de nós podermos olhar para aquele paciente e também nós podemos ter esse olhar de que aquele paciente ele é único, né, Leti? Que existe então ali a sua singularidade, poder entender também, olhar para aquele nosso paciente que ele foi criança um dia, que então ele tem as suas histórias, que ele tem as suas crenças, os seus medos, né? E que para nós, enquanto profissionais da área da saúde, trabalhar dentro de um ambiente hospitalar ou no serviço mesmo de saúde, para nós é comum, é normal nós nos depararmos com determinadas situações no contexto do dia a dia. Mas, possivelmente, para aquela pessoa que foi naquela emergência naquele dia, é o primeiro momento dela ali, né? E o quanto nós, né, seres humanos, nós costumamos criar fantasias, né, Letícia? Então, para mim, que eu nunca passei por aquela experiência, chegar numa emergência, ver todo mundo novo, eu vou criar, sim, fantasias, eu vou me assustar, eu vou ter medo. Então, a gente poder também olhar, enquanto profissionais da saúde, né, para esse ser humano que está ali, e poder, então, integrar esse atendimento, né, de acolhimento, né, de ter esse olhar e dizer que existe ali um ser humano, a sua singularidade. E muitas vezes também ajudar essa pessoa a desmistificar tudo que está por trás, né? Porque justamente por estar com uma questão de saúde, né, uma doença, enfim, a falta da saúde, existem muitos aspectos emocionais envolvidos. Então, a pessoa já vai se encontrar numa situação de fragilidade muito maior, né? Onde fica propenso a outras demandas também surgirem em função disso. Então, é desmistificar o ambiente, como a Isa trouxe. Para nós, enquanto profissionais da saúde, é rotina, né? A gente tem vários protocolos para seguir, porque a gente precisa disso para o funcionamento da instituição, enfim. Mas para o paciente, para a família, aquilo é tudo muito novo, aquilo assusta, né? Então, a gente poder olhar na individualidade, entender os medos, entender os receios, a gente ajuda a desmistificar e aí, né, entra em várias questões de adesão ao tratamento, que a gente vai falar um pouquinho mais além. Perfeito, eu queria entrar em um outro detalhe ainda nesse primeiro tópico, que é a questão das crenças, que a Isa comentou, o quanto a humanização trabalha também, porque eventualmente a gente tem uma barreira em determinados casos na crença dessa, e que está ali, né, como o próprio nome já diz, a crença está ali enraizada, né? E aí o quanto a humanização também precisa atuar. E aí, quando a gente fala de humanização, não é uma entidade, mas aquilo estar dentro do profissional que está fazendo aquele atendimento, né? O quanto a humanização precisa atuar ali para que se tenha empatia com aquele paciente ou com os familiares e se consiga também achar muitas vezes um caminho do meio, aí, um caminho central para sermos resolutivos, né? Quando a gente fala sobre crenças, a gente vai falar sobre a individualidade de cada um, né? Então, cada um teve a sua criação, passou por experiências ao longo da vida que fez com que desenvolvesse determinadas crenças. E cada pessoa vai ser diferente, né? Então, a gente pode pensar, irmãos gêmeos da mesma família, mesma criação, as mesmas situações, cada um vai ter as suas crenças, um diferente do outro, né? Cada um vai vivenciar de determinada forma. E como que isso interfere lá na ponta, né? Eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas verdades absolutas e cada um vai levar isso consigo, né? Então, o que cabe ao profissional da saúde é tentar entender, né? Qual é o medo desse paciente? Por que tem tanto receio em função disso, né? Por que tem resistência nesse cuidado, nesse tratamento? Então, a humanização, ela entra justamente quando a gente se coloca disponível para entender a realidade daquela pessoa, né? Entender o que está por trás, qual é a história daquela pessoa. E, claro, a gente não vai se aprofundar, né? A gente não vai ter tempo para isso na maior parte das vezes, mas minimamente entender o contexto daquela pessoa, por que ela está manifestando aquele comportamento. E a humanização, ela é base para tudo, né? Então, a gente se colocar disponível, empático para ouvir, para entender, para explicar, né? A comunicação é a base também. Então, a gente entender o que o outro está comunicando e também comunicar de outras formas, né? Tentando desmistificar, tentando ajudar e facilitar o processo para aquela pessoa.
Perfeito. E em termos de efeitos positivos, benefícios, né? Principalmente aí quando a gente está falando de algum tratamento, enfim, né? Tanto para o paciente quanto, obviamente, para os familiares. Mas se a gente puder elencar alguns principais efeitos positivos de atuarmos de maneira humanizada na área da saúde, quais seriam eles? Eu acho que a Letícia, ela tocou ali num ponto bem importante, né, que é justamente essa comunicação, né, Marco? Essa comunicação efetiva, né, que é onde tem ali dentro de uma diretriz nossa, na nossa política de humanização, é justamente essa, nós podermos ter essa comunicação eficaz para o nosso paciente, e também tem dentro ali das nossas segurança do paciente, é a nossa segunda norma, que um atendimento humanizado, quando nós realizamos, conseguimos entregar esse atendimento humanizado, nós conseguimos, então, tirar nossas fronteiras enquanto profissionais, né, com o nosso paciente, e, então, entregar uma comunicação assertiva, fluida, onde esse nosso profissional ele vai se sentir confiante, né? E automaticamente, ele se sentindo confiante conosco, com o nosso trabalho profissional, nós vamos conseguir, então, atingir um bom resultado no tratamento daquele nosso paciente, né? Também nós falamos sobre, quando nós estamos falando sobre comunicação, e quais são esses benefícios, nós também podemos entrar ali e de encontro justamente com a troca com esses familiares, um atendimento centrado, ter um bom rendimento, né, uma alta efetiva para aquele nosso paciente. A gente precisa criar um vínculo com esse paciente, né? O paciente precisa confiar na equipe que está cuidando dele, e isso faz toda a diferença na adesão dele ao tratamento, né? Se eu fiquei com dúvida, se eu não acredito muito no que esse profissional está falando, talvez eu não vou seguir, né? Eu vou criar desafios frente ao meu tratamento em função disso. Então, a confiança, né? A comunicação clara traz uma boa vinculação do paciente, da família com o profissional, e faz com que toda a engrenagem funcione de forma mais efetiva, né? E hoje a gente tem, né, principalmente nos dias atuais, algo que recorrentemente nós levantamos, que todo mundo traz muito mais informação do que há muito tempo atrás, né? Então, eventualmente, assim, mas eu li no Google, eu vi em tal lugar, um amigo meu, enfim, então... esse também é um trabalho que ele tem que ser sempre colocado, vamos dizer assim, à prova, né, dos profissionais, enfim, né. Eu gostaria de saber de vocês um pouquinho do resgate, a gente fizesse um resgate histórico e breve, tá, sobre esse termo, a humanização, né, na área da saúde, como isso tudo começou, né, de onde vem, para onde vai. Eu acho que é importante, então, nós falarmos ali desde lá do início, então, quando se pensou na questão de hospital, né, Letícia, a questão das doenças, cura, né, que antigamente, então, nós iríamos para o hospital só para tratar de uma doença de uma forma bem robótica, né, então nós tínhamos um foco diretamente para a cura daquela doença, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde, então, nós entendemos que saúde não é só físico, né, mas também é mental. Né? E daí, quando nós pensamos sobre ir lá atrás na nossa história e resgatar, então veio ali nos anos de 80, 90, quando começaram a pensar sobre isso, que a saúde está além do físico, mas também do emocional e a saúde mental, né? Então, ali em 2003, veio a Organização Mundial da Saúde com a nossa política de humanização do SUS, que entendeu que para promover uma saúde, né, para o nosso cliente, paciente, nós precisaríamos, então, estar entregando esse atendimento de humanização, de acolhimento, né? Com empatia, realmente, de fato, eu colocar esse meu paciente no centro do cuidado, a família, e investigar, ir além, conversar com ele. O que é que está importando para ele, né? Porque muitas das vezes o médico, ele vai ali, ele vai te dar o diagnóstico, mas será que nós paramos para conversar com o nosso paciente se para ele iria fazer efeito, se para ele iria fazer sentido, se ele iria gostar daquele tratamento, né? Então, veio ali, né, nessa política do SUS, justamente para nós podermos trabalhar essa humanização nas áreas da saúde. Eu acho que sempre se falou muito do saber médico como algo inalcançável, né? E até fazendo um gancho com isso que tu trouxe, Marco, hoje a gente tem acesso às informações e, obviamente, o saber médico, ele é essencial, ele é necessário,
mas ao mesmo tempo, muitas vezes colocava esses profissionais como inacessíveis, inalcançáveis, né? Então, pensando na política de humanização, trazer o paciente, trazer a família como principal ali no cuidado, também acaba oportunizando essa comunicação, né? Então, sim, o médico, todos os profissionais, né? Que trouxe o exemplo do médico, mas toda a equipe multi que está envolvida no cuidado é muito importante e por muito tempo se pensou em algo isolado, né? Só o médico sabe. Então, hoje a gente pensa como uma construção. O saber médico, sem dúvidas, ele é importante, mas ele é construído também com a história do paciente, com as vivências, com os sintomas, né, que o paciente está apresentando. Então, é uma forma de trazer a parte técnica, que ela é importante, ela é necessária, e também trazer a parte humana que anda junto, né? A gente tem que pensar realmente ambos caminhando juntos. Perfeito. Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Isso aí. E, enfim. Bom, para a gente entrar então um pouquinho mais agora o Círculo, o Hospital do Círculo, né? E por consequência também o Círculo Saúde, ele é bastante reconhecido pelo seu caráter de atendimento humanizado, né? Por muitos anos, desde a instituição lá na sua fundação há 90, agora fechando 91 anos em 2025. Mas, e sempre foi muito reconhecido por ter essa proximidade com a nossa comunidade, né? Então, desde o nascimento da instituição, lá na década de 30, depois a criação, né? A criação do Hospital do Círculo, já com uma ideia também bastante diferenciada e extremamente moderna para a época, quando foi construído há 30 anos. E isso sempre se manteve, né? É um trabalho que vem sendo feito desde o nascimento, né? Às vezes mais, né? Às vezes um pouquinho menos, mas sempre se manteve esse caráter de atendimento humanizado como grande diferencial do Círculo, como um todo, né? Uhum. Falando um pouco mais especificamente até da área do hospital, né? Que é onde a gente tem a maior parte dos programas, quais são hoje os programas e ações que o Círculo oferece na área de humanização para desenvolver a humanização dentro da instituição? Seja eles dentro, né, sabe que existe a comissão de humanização, né, da instituição, mas também de modo geral. O que hoje a gente tem que podemos listar aí de projetos? Eu acho que é bem importante, né, trazer esse teu ponto que você trouxe sobre a missão que o Círculo tem, né, enquanto atendimento humanizado, né? O Círculo Operário, então, ele vem muito com essa missão de oferecer um atendimento humanizado, né? E quando me ofereceram a responsabilidade para a comissão de humanização, eu digo que foi um presente, né? Porque é um presente estar à frente dessa comissão que entrega um trabalho lindo, né, para a comunidade, né, Letícia? Não só apenas para a comunidade, mas também para os profissionais que ali estão envolvidos, né? Então, quando nós falamos sobre as ações que o Círculo Operário oferece enquanto humanização, é importante nós também trazermos isso, né? O quanto o Círculo Operário olha, então, para essa comunidade, para os profissionais, para os clientes e pacientes, né? Então, quando nós falamos sobre essas ações, é importante a gente lembrar sobre essas diretrizes da política, né? Que daí, então, tem ali que entra a questão do acolhimento, né? E quando nós estamos falando de acolhimento, nós não estamos falando apenas do acolhimento do paciente, né? Mas nós também estamos falando do atendimento do profissional, né? Como é que nós estamos olhando, então, como é que o Círculo está olhando enquanto humanização para esse acolhimento do profissional, desde lá da emergência, né, até para a limpeza, como é que está sendo esse olhar? Como é que está sendo esses treinamentos para esses profissionais na área da comissão de humanização, né? Não só apenas dentro do hospital. Como é que está sendo entregue, então, essas ações que nós falamos para os nossos pacientes? Porque a política hoje, ela traz, então, o quê? Que a humanização, trabalhamos em cima de 3 pilares. Não apenas com os nossos pacientes, mas também com os nossos funcionários e a nossa gestão, né? Então, como é que nós estamos trabalhando essas ações ali dentro do hospital, né? Hoje nós temos as nossas ações, então, quando nós estamos falando de paciente agora, né? Nós temos, então, algumas ações que são realizadas ali dentro do hospital, que nós podemos citar algumas, né, Leite? Trazer o plantão da alegria, né? Esse plantão da alegria, então, ele acontece uma vez no mês, que passa alegrando os corredores daquele hospital, que sai os pacientes,
foi para a porta do corredor, permitindo, então, que nós acessássemos esse mundo deles ali naquele momento de fragilidade. E eles dançam, e eles cantam, né? Falar também um pouquinho dessas ações que nós temos enquanto aniversariante do mês, né? Nós temos, então, nós podemos observar essas datas que tem ali no nosso sistema, que, então, consegue detectar onde é que esse paciente está aniversariando. Normalmente, o aniversário é algo muito importante, significativo, Sim. né? E nem sempre seria escolha passar dentro do hospital. Então, o que a gente pode trazer de diferente, né, para aquela pessoa que, sim, nesse momento precisa estar ali, precisa estar recebendo esse cuidado, mas que também está comemorando seu E aniversário, afinal de né? contas, embora ela esteja internada, né, ou passando poucos ou muitos dias, ela continua vivendo a vida dela, né, nesse Exatamente. sentido. Acho que tem muito disso, né? Plantão da alegria e o aniversário, muito legal. Falando só, Marco, falando de aniversário, a gente comemora na UTI neonatal também o exemplo, o mêsversário, né? Porque a gente tem pacientes que acabam ficando ali na UTI um tempo maior, então a gente comemorar o primeiro mês de vida, o segundo mês de vida, isso tem um impacto muito significativo também, né? Ou talvez o paciente que volta para a UTI pediátrica, que está completando 10, 11 meses, é importante para aquela família também a gente estar vivendo esse momento junto com eles, né? Eles passam a ser uma família junto com a gente. Então, comemorar esses pequenos atos, mas que na verdade são grandes, né? Trazem um significado muito importante. Então, só fazendo um gancho dos aniversários, lá a gente comemora os o mêsversários. também. Legal. Também tem o corredor de palmas, né, Letícia? Isso. Que também é uma ação que proporciona, então, essa confiança para o nosso paciente no momento da alta, né? Quando a gente tem pacientes que ficam, né, um longo período de internação, a gente, no momento da alta, reúne a equipe, então, para estar fazendo esse corredor de palmas, né? Sempre tem muito a agradecer e sempre tem muito a comemorar. É um momento muito significativo para as famílias e para a equipe também, né? Toda a equipe que esteve envolvida no cuidado daquele paciente, daquela família, é significativo. A gente vê esse momento aí, principalmente assistindo de fora, né? Como quase uma comemoração aí de um título de fato, um time, né? Ali, que eventualmente talvez tenha o paciente como um capitão ali do time, né? Mas a equipe que está envolvida, que tem, em muitos casos, ali o contato diário, né? E está torcendo junto para esse paciente aí ter a recuperação plena, né? Então, bem legal. Um diferencial super importante que o Círculo promove, enfim, né? A gente proporciona também a comemoração das datas festivas, né? Então, Dia das Crianças, Dia da Mulher, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, a gente vai sempre pensando nessas datas comemorativas e o que a gente pode trazer para os pacientes, né? Então, em relação a cada temática, poder trazer eles para essas datas comemorativas também é algo que a comissão proporciona, né? Sempre pensando e organizando o que a gente pode fazer de diferente para aquele paciente, para aquela família. Perfeito. E o trabalho da comissão, qual o trabalho dela para que ela movimente os profissionais? Porque é importante isso, como até a gente comentou um pouquinho tempo atrás aí. A comissão, ela realiza muitas ações, ok, mas ela também é um propulsor, um disseminador, né, da humanização, porque afinal de contas, quem promove, na verdade, são todos os profissionais e ali a comunidade que está envolvida, né? Como que a comissão, Isa, a Letícia também faz parte, né? Como a comissão trabalha isso no público? Seja ele interno, né? Enfim. Eu acho que é importante, então, nós trazermos nesse ponto, né, Letícia, algo que nós ganhamos, que é o nosso momento de integração dos novos funcionários, né? Então, é onde nós iniciamos e trabalhamos essa apresentação da humanização, né? Fazendo com que, então, nós podemos mostrar para os nossos funcionários, né, o valor, né? Como é que nós, então, enquanto círculo, instituição, trabalha a humanização dentro, então, na área hospitalar, também nas regionais, na operadora, né? Então, como é que está sendo? Tá chegando, esse funcionário, né? que está chegando. Então, ele está chegando e já está conhecendo que a humanização é um dos valores, né? Um dos princípios do círculo. E neste momento de conversa com esses funcionários, a gente explica um pouquinho do funcionamento da comissão,
e traz, né, justamente o que é humanizar. Talvez esse funcionário não vai fazer parte efetivamente da comissão de humanização, mas no seu dia a dia, né, desempenhando a sua função, ele vai estar humanizando também, seja diretamente para o paciente, seja para o seu colega, né, ali enquanto equipe. Perfeito. Esse é um ponto, inclusive um tópico que eu tenho aqui para abordar, que é essa questão da humanização ter os seus projetos, a comissão, enfim, o setor, né, a instituição, mas que a humanização ela acontece no dia a dia, ela está embarcada em todos os profissionais, né? Então, qual é o entendimento de vocês nesse sentido, saindo da comissão de humanização, e sim a humanização no dia a dia, né? Não apenas nos projetos, nas ações, mas assim, o que é que está ali que faz o diferencial? Tem alguns exemplos que a gente possa citar disso? Então, nós vamos bem lá no início, quando nós falamos sobre o que é humanizar, né? Que é o ato do ser humano, é uma ação, né? Já fala ali no finalzinho, a ação do ser humano, né? Então, essa diferença que você pergunta é muitas vezes no olhar, muitas vezes no bom dia, é muitas vezes no acolhimento que esse profissional ele dá e também recebe, né? Nós podemos ir lá naquela criança, conversar com aquela criança, fazer um coraçãozinho na luvinha, entregar uma mãozinha para aquela criança, né? Nós podemos olhar então ali e poder entender que ali é uma criança, né? Então como é que eu vou lidar, né, com a dor daquela criança? Como é que nós, profissionais, vamos conversar com aquela criança ou com aquele familiar, né? Então, a humanização, fora dessas nossas ações, é justamente como é que nós, profissionais, né, Leti, estamos lidando para poder, então, conversar com aquela criança, né, e mostrar para ela qual vai ser o tratamento, né, qual é o tipo de situação que nós podemos explicar ali que faz com que essa criança ela possa entender, né, tratar essa criança então como um ser humano, né, naquele momento. Até levar em consideração também condições, né? Se possui alguma deficiência, alguma outra condição que necessita de um olhar diferente, que a gente tem protocolos para isso, né, Isa? Mas que a gente possa olhar qual que é essa realidade, né? Qual que é a necessidade dessa criança, desse adulto, dessa família. E eu acho que humanizar isso, né, é o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem que entender que somos seres humanos e estamos trabalhando com seres humanos, né? Por mínimo movimento que a gente faça, isso pode fazer a diferença no dia de alguém, isso pode fazer a diferença na recuperação de alguém, né? Então, o nosso desafio, né, do dia a dia é a gente poder mostrar para as pessoas realmente a importância da humanização, né? E sim, temos momentos de fragilidade, temos momentos de maior dificuldade, porque somos seres humanos, né? Ninguém tá imune a isso. Mas como que a gente lida com isso, né? Como que a gente cuida daquele profissional que tá ali diariamente no cuidado, né? Então, eu acho que é isso, é a gente mostrar, através de pequenas ações, que a gente pode fazer a diferença. E a gente costuma receber esse feedback, né, dos pacientes e das famílias que a gente faz a diferença. Eu acho que isso aquece o coração, nos motiva, né, a continuar fazendo, a fazer diferente também. E a ideia é essa, é que através de pequenas ações, do olhar, do cuidado, né, da escuta, a gente possa mostrar que a gente faz a diferença. Esse é um ponto também que eu vou questionar vocês, a questão o desafio, qual é o desafio hoje, porque isso tudo na teoria funciona, enfim, mas a gente sabe que tem momentos difíceis e talvez um dos desafios diários seja manter todo mundo engajado nesse propósito, né? Como é que é isso no dia a dia? Como é que é esse desafio de manter todo mundo nesse propósito? Porque sim, quem está ali na linha de frente, a gente falou muito isso no tempo da pandemia, né? A linha de frente, enfim, também fica cansado, também fica mexido, muitas vezes, usar essa palavra, com alguma situação, né? Que possa envolver, embora todo o trabalho, né, profissional que exista, né, para atuar nessa área, mas ocorre, né, isso. Então, o que a instituição faz para poder ultrapassar, né, essa barreira, esse desafio de manter o pessoal mobilizado, engajado e não perder de foco aquilo que está dentro da nossa missão, né, que é entregar esse atendimento sempre humanizado?
quando nós falamos da área da saúde, né, Leite e Marco, é importante nós trazermos que é natural, é a área da saúde, né? Existe ali uma questão de bastante de rotatividade de funcionários, né? Porque nós sabemos, então, que na área da saúde existe, sim, questões, demandas, rotatividade, muda bastante. E o grande desafio, seja Até aí... porque, né, Isa, só fazendo um parênteses, a gente tem exemplo da emergência, mas da internação, enfim, Uhum. é um serviço que funciona 24 24 que horas. exige a rotatividade dos profissionais, porque obviamente não vai ter um profissional lá Exatamente. acompanhando Justamente. um paciente, né, 24 horas por dia. Enfim. E daí, justamente, vem essa questão da construção de vínculos, né, entre os profissionais da saúde, Marco, né, tendo esse olhar, então, de quais são os nossos desafios, né, como é que nós podemos, então, construir esse vínculo com esse profissional para que nós possamos, então, estar sempre engajados e poder entregar, então, esse atendimento humanizado. E daí nós vemos muito com a questão do propósito, né, de ver sentido naquilo que tu tá entregando, que sim, que vai ser desgastante, né, que é cansativo muitas das vezes, que você tem a sua rotina, naquele seu momento de realizar uma entrega e justamente acaba caindo nesse automático, né, eu preciso fazer essa medicação, eu tenho que correr porque eu tenho evolução para me entregar, né, mas a partir do momento que nós reforçamos essa construção de vínculos, né, com esse profissional da saúde, né, Leite, então nós começamos, então, ter esse engajamento entre os profissionais para também se ajudar, né, e poder refletir também sobre não só no automático, naquele robô, mas também, tem um ser humano ali, né, tem essa comunicação efetiva, quando nós estamos falando agora dos profissionais, né, para poder então ter esse olhar e poder se ajudar, né, Leite? Tu trouxe antes de a relação com o time, né, Marco? Uhum. E realmente é assim que as equipes funcionam, né? Quando a gente tem uma equipe unida, uma equipe engajada, a gente entende a continuidade do atendimento. Então, vai ter o turno da manhã, vai ter o turno da tarde, o turno da noite, mas se todo mundo conseguir dar o seu melhor, né, esse atendimento humanizado, a gente vai ter uma continuidade no atendimento, que vai trazer confiança para esse paciente, né, vai fazer com que ele se sinta seguro recebendo esses cuidados. E também algo muito importante a ser falado é que somos seres humanos, temos as nossas fragilidades. E o profissional da saúde, ele está diariamente exposto a situações desafiadoras, né? Sim, precisamos ter um preparo diferente para lidar com isso, mas algumas situações vão nos tocar de uma forma diferente, né? Então, qual é o nosso cuidado frente a isso? Então, de repente, tive uma situação específica que mexeu comigo. É importante que aquela equipe esteja unida, né, para ajudar a lidar com aquela situação. Que a gente possa encaminhar esse funcionário se for necessário, né, procurar buscar o atendimento psicológico que também é oferecido aos funcionários. Então, a gente também precisa estar atento, né? Somos seres humanos, pode mexer com a gente, mas o que a gente vai fazer em função disso, né? E eu costumo dizer para as equipes, quando a gente vivencia alguma situação mais desafiadora, que bom que a gente sente, né? Porque isso nos torna humanos. A gente só vai poder humanizar quando a gente realmente se colocar nessa posição de ser humano, né? Então, precisamos ter o cuidado de que talvez alguma situação vai mexer mais com a gente, que a gente precisa de um olhar diferenciado, mas sentir nos torna humanos e faz com que a nossa prática consiga ser cada vez mais humanizada. O sentir na pele ajuda sentir. muito a poder tomar ações também muito mais empáticas e humanas. Agora, tem uma questão, e isso eu acredito que seja bem importante nós abordarmos, que normalmente, ou né, a gente, assim, superficialmente, vamos dizer assim, a gente fica na ideia dos pequenos detalhes que fazem diferença para a humanização. Ok. Contudo, eu gostaria que a gente entrasse um pouco nas grandes ações, ou seja, o quanto para que a gente tenha esse resultado no atendimento, na ponta, muito trabalho é realizado nos bastidores. Muito projeto, muita parte estratégica, muito investimento, né? Então, o quanto isso também precisa estar porque, ok, apenas eu ter uma pessoa dando bom dia, bom dia, bom dia, em algum momento, bom dia alegre, né? Em algum momento não vai ser resolutivo, não vai, né, ser eficiente, enfim, não vai, porque ao final de tudo, o paciente ou o nosso cliente, enfim,
ele busca ali a solução de algum problema, né? Então, isso também faz parte da humanização. O quanto a gente, além de ter todos esses detalhes que fazem toda a diferença, a gente também entrega da melhor maneira possível aquilo que o nosso cliente veio buscar, que é a solução do problema dele, enfim. E aí eu gostaria que a gente entrasse um pouco nisso, o que está por trás envolvido de tudo isso, treinamento, investimento, enfim, o que a gente pode contar sobre isso? Eu acho que você entra num ponto muito importante, né, Marco? Que daí vem, então, a questão do nosso escritório de experiência, né? É um nosso grande projeto, o escritório de experiência do cliente, que iniciou, então, como um núcleo de experiência do paciente lá no hospital, né? Que era só o que importa para aquele paciente naquele momento ali da sua internação, né? E depois, então, nós caminhamos e evoluímos e entendemos que a experiência do paciente vai além, né, do que está importando para ele naquele momento da internação, né? Nós podemos também olhar para a experiência do nosso cliente e entender que a experiência está envolvida em toda essa jornada que esse nosso paciente, cliente, ele realiza, não apenas dentro do hospital, mas também desde quando ele pensou em contratar o nosso plano, né? Então, o que é que nós, enquanto instituição, nós estamos realizando para pensar, então, em promover essa satisfação, essa experiência positiva para o nosso cliente-paciente. Quais são as principais ações hoje que a gente pode considerar aí ações de dia a dia ou de projetos que o escritório, na verdade, né, que o escritório do cliente ele desenvolve e que vão ter efeitos positivos lá na própria humanização ou no atendimento ao paciente? Eu acho que é importante, então, nós falar um pouquinho sobre a nossa NPS, né? Que a NPS, então, ela é a nossa pesquisa de satisfação, né? De Promoter Score, que ali, então, é aquela perguntinha que todo mundo conhece, de 0 a 10, o quanto você indicaria os nossos serviços para um amigo ou familiar, né? E lógico, né? Que nós não vamos oferecer um serviço para um familiar o qual nós não tivemos uma boa experiência, né? Nós estamos falando de pessoas que nós amamos, né? Então, nós não vamos indicar qualquer serviço. Então, ali, nessa nossa pesquisa de satisfação, nós temos, então, todos os nossos monitoramentos, né? Acompanhamos, então, fazemos essa análise de dados e podemos também investigar alguns detratores, que quando nós estamos falando de detratores, nós estamos falando de notas, pontuações que estão abaixo do nosso nível de excelência, que nós conseguimos, então, ver ali o que é que os nossos pacientes, clientes estão falando. E falando, então, dentro do hospital, como é que nós estamos trabalhando ali com essas ações. Nós podemos ler esses comentários, né, fazer essa análise, essa avaliação, entrar em contato com a coordenação da área, poder entender o que é que está ocorrendo ali dentro, para a gente poder, então, dar esse retorno para o nosso cliente, o nosso paciente. Foi realizada essa ação porque isso também está gerando valor para o nosso paciente, o nosso cliente, porque ele está sendo ouvido, né? Ele entende que não foi só apenas ele soltou ali naquela pesquisa e que ninguém está vendo, que ele não está sendo visto, sim, né? Então, poder dar esse retorno para o nosso cliente, o nosso paciente. Oi, eu sou a coordenadora da emergência, eu estou aqui, então, para te falar que eu vi, entrei em contato com a equipe, né, profissional que esteve envolvido com você naquele dia para tentar entender, então, qual foi a situação, o que ocorreu. Também quero te devolver o que foi que aconteceu, as ações tomadas frente a isso, né? Então, eu acho que é importante nós trazermos também como é que está sendo realizado, como é que nós olhamos para essa NPS, falar também que nós temos também os nossos profissionais lá dentro, né? Que trabalham, então, com essas questões de auditorias lá dentro do hospital, porque nós trabalhamos, então, com qualidade e segurança, né? Trabalhamos, então, com atendimento centrado para o nosso paciente, como é que está essa excelência na jornada. Esse é um ponto que eu gostaria de entrar um pouquinho mais, Isa, na questão das auditorias, que é isso que a gente, que eu comentei, né, a questão do trabalho por trás, nos bastidores, Isso. o quanto, né, existe um trabalho para que aquele atendimento seja feito. Como funcionam as auditorias?
Tá. Nós temos ali, então, uma equipe ali no escritório de experiência do cliente, que realiza essas auditorias, vai em loco, né, seja no hospital, seja nas centrais de atendimento, né, quando nós estamos falando, então, ali, círculo saúde. Então, nós vamos lá nesse setor, no hospital, auditamos não apenas o atendimento em si, mas nós auditamos essa estrutura física, se o ambiente está adequado para aquele paciente, para aquele familiar, né? Auditamos também a qualidade, se realmente está dentro dos protocolos, que daí então entra essa questão da comunicação, do atendimento centrado, questão de exames, conversar com a coordenação, tirar dúvidas com esse profissional, com esse familiar, com esse paciente, se ele está sendo envolvido no tratamento dele, né? Como é que está essa estrutura física, se tem água gelada, se não tem, porque tudo isso impacta numa experiência do nosso paciente, seja ela positiva ou negativa, né? Tem pesquisas que mostram que 95% é a emoção daquele paciente, daquela experiência, e apenas 5% é a razão, né? Então, esse nosso paciente, cliente, ele vai lembrar de como é que a Letícia atendeu ele ali na UTI NEO. Né, muitas das vezes, e vai ficar aquilo quando aquele paciente, aquela mãe lembrar do Círculo Saúde, vai lembrar, então, a Letícia, a psicóloga lá da UTI NEO, né, então, essas auditorias, elas servem justamente para que nós possamos, então, olhar para isso e trabalhar esse nosso processo de melhoria, né, o que é que nós podemos melhorar lá naquele setor. Certo, um trabalho extremamente importante. E, de novo, acho que cabe ressaltar a questão no universo de atendimento que a instituição tem hoje, com mais de 140 mil vidas, né, sob proteção. Então, obviamente, o atendimento em saúde ele é complexo, porque cada caso literalmente é um caso. E também os entendimentos podem ser diversos sobre, né, a conduta, enfim. Então, de fato, é uma responsabilidade para a instituição. E a ideia de a gente tratar um pouco dessas ações que são realizadas nos bastidores é justamente para trazer isso, né? Que tem muito trabalho por trás, tem desenvolvimento de protocolo, porque afinal de contas não é da cabeça do Marco lá, eu acho que tem que ser de uma maneira, não, a gente tem um protocolo a ser seguido, né? Enfim, então esse trabalho a ser feito, isso é muito importante e aí também, Letícia, talvez consiga nos explicar um pouco mais sobre isso, essa questão da memória, o trabalho que isso tudo tem para que a gente desenvolva ali uma memória afetiva positiva, independentemente do desfecho dos casos. Eu acho que isso é importante a gente tratar, porque, claro, normalmente nos pontos de contato mais primários que a gente fala, nossas centrais de atendimento, enfim, isso não é tão natural, mas nos casos hospitalares a gente tem isso com maior frequência. Um desfecho que nem sempre é feliz, vamos usar esse termo, né? Eventualmente, né, um óbito ou um agravamento da doença. E aí, como isso tudo também, o Círculo trabalha para dar, então, a melhor experiência, né, uma memória afetiva positiva, principalmente nesses casos. A gente, num episódio anterior aqui, tratava sobre nossa área de oncologia, e a área de cuidados paliativos, né? Então, o quanto isso também é extremamente importante. Bom, o hospital por si e as vivências decorrentes, né, do hospital, do adoecimento, tem um potencial a ser vivências traumáticas, né? Muitas vezes ali dependendo do desfecho. Então, nós, enquanto profissionais, nos cabe, né, ajudar essa família a passar por essa família e esse paciente a passar por essa vivência. Eu acho que eu vou trazer aqui um projeto que foi desenvolvido no hospital e que foi desenvolvido por mim. É um projeto muito especial que também traz essa questão quando a gente tem algum desfecho que evolui a óbito, né? A gente desenvolveu um projeto que é a Caixa de Memórias, que a gente entrega, então, para as famílias quando tiveram um óbito fetal, né? Um óbito neonatal ali nos primeiros 28 dias de vida. E a gente tem uma responsabilidade, principalmente, sobre esses casos, né? É uma família que chegou com o seu bebê
e algo aconteceu para que o desfecho fosse o óbito, né? A gente tem uma responsabilidade nisso também. E esse projeto ele foi pensado para que a gente possa ajudar não só no momento da vivência, né? E existem protocolos para isso também, né? Como a gente conduz esses casos, o acolhimento, a forma como a gente trata essa família, isso faz muita diferença. Mas também como que a gente ajuda nesse processo depois, né? Essa família que vai para casa, que vai viver um processo de luto, que vai ter as suas oscilações, né? Próprias do luto, enfim. Então, o projeto da Caixa de Memórias, ele foi desenvolvido para que a gente possa entregar para essa família uma caixa onde tem recordações daquele bebê, né, daquela criança enquanto ele esteve no hospital, e que essa família possa continuar construindo. Quando a gente perde uma pessoa, a gente tem muito medo de esquecer, né, como essa pessoa era, a voz, o toque, as lembranças. Então, a Caixa de Memórias, ela vem como uma forma também de ajudar essa família a ressignificar esse processo que é muito doloroso, né? E esse foi um exemplo, né, de um projeto desenvolvido no hospital, mas eu acho que pensar nessas memórias e a forma como a gente trata, como a gente acolhe, como a gente valida esse sofrimento faz toda a diferença, né? E a gente está diretamente envolvido com esse processo. Também nos cabe, né? A forma como a gente conduz, a forma como a gente cuida. E tem algo importante a se falar também, que a gente falou antes, né? Que existem muitos protocolos por trás. Então, para que as pessoas conheçam, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas é só fazer isso, é só liberar dessa forma. Mas tem muito por trás, né? Então, a gente vai tentar ouvir, a gente vai tentar fazer o que é possível, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, às vezes, quando a gente não consegue da forma como a gente gostaria, o que a gente pode fazer? De que outra forma, né? Para sempre tentar amenizar esse sofrimento, amenizar a angústia, né? Trazer, de certa forma, um colo, né? Um acolhimento para a família, independente de qualquer situação, mas principalmente nessas, né? Onde o desfecho, ele é muito traumático. Sim. Esses são casos bem complexos, né, a serem tratados, e me parece que essa função aí sim é quando a gente coloca muito à prova mesmo o nosso caráter humano, né? Então isso é bem importante. Bom, gente, já encaminhando aí quase para os nossos finalmentes, né? Eu gostaria de entrar um pouquinho mais agora na ideia de todo esse trabalho de humanização, enfim, o quanto isso influencia na experiência, né? A Isa já comentou um pouco, mas o quanto isso influencia, né, na experiência do nosso cliente, do nosso paciente, e principalmente o que o Círculo vê agora como objetivo, né? Esse trabalho sempre foi muito reconhecido por isso, mas o que está agora no horizonte próximo aí, em termos principalmente do escritório, de experiência do nosso cliente, como ele está desenhado, o que está sendo feito e sendo produzido aí, desenvolvido também para cada vez atender melhor os nossos usuários. A Letícia falando, trazendo a experiência dela com a Caixa de Memória, que é um trabalho lindo e emocionante, né? Me fez pensar sobre como é que isso está ligado com a satisfação daquele paciente, familiar, né? E daí nós podemos ir um pouquinho de encontro sobre a diferença do que é experiência e o que é satisfação, né? Que existe ali essa diferença e nós podemos iniciar essa nossa conversa aí. Porque houve ali aquele desfecho, veio a óbito, né? A satisfação daquela mãe naquele momento, a experiência dela naquele momento não foi uma das melhores, ela perdeu um ente querido ali. Na verdade, né? foi a pior experiência que ela poderia ter passado, sim. né? E daí veio, então, essa caixa de memórias, então, para que a Letícia, o profissional que estivesse ali, pudesse, então, trabalhar essa experiência e dizer, olha, nós estamos aqui, nós sentimos muito, né? E daí, quando a gente fala, então, da satisfação, é completamente diferente, né? Ela teve essa experiência horrível, né? Mas, então, ela teve esse acolhimento pela equipe, né? Então, a satisfação dela pode ter sido um 10, né? Porque, então, houve o acolhimento, houve a conversa, houve o envolvimento da família, né? Mas quando ela lembrar do círculo, na experiência dela, ela vai lembrar, então, de todos esses pontos emocionais que ela teve ali no decorrer dessa sua jornada, né?
Então, é exatamente isso, o processo de experiência que nós, enquanto Círculo, nós trabalhamos hoje com esse nosso novo projeto. Nós saímos, então, da experiência do paciente, ali aquele núcleo, né, que era, então, os profissionais focados ali só na área da saúde, ou dentro do hospital, mas, então, nós levantamos ali, vamos, então, para todos, né, e é justamente isso, como é que está a experiência do meu paciente, do meu cliente, não apenas no hospital, né, quais são esses pontos, então, que ele tem, né? E como é que foi essa jornada para nós podermos, então, entregar essa excelência para aquele nosso paciente. Então, é importante a gente também falar essa grande diferença entre satisfação e entre a experiência, né? Não adianta nós falarmos também sobre eu tenho ali o meu bom atendimento, né? Mas quando chegou lá na frente, eu pude olhar e que lá na frente aquele meu atendimento não foi legal, como foi na recepção, né? Então, como é que eu estou olhando, nós, enquanto experiência, estamos olhando para todos esses pontos, toda essa jornada desse nosso cliente? Como é que nós estamos trabalhando, então, para focarmos, para entregar essa excelência? Esse é um momento que o Círculo vem passando, vem desenvolvendo, está sendo feito o desenho de a jornada. As jornadas de todos os nossos clientes em todas as nossas áreas, né? Desde intra-hospitalares e das regionais, unidades de centro de saúde. Era justamente isso, né, que eu ia de encontro agora, que daí então nós entendemos, tá, agora o que é que nós vamos realizar? Tem toda essa jornada, então está sendo construído, né, hoje nós já temos nossa jornada construída dentro da emergência, nós temos então a nossa jornada dentro do setor de internação, quais são as dores daquele nosso paciente, né, o que é que nós podemos melhorar então nessa jornada, né, o que é que foi bom para aquele nosso paciente, né, e também caminhando dentro das nossas centrais de atendimento, centrais de serviços de saúde. Perfeito. Bom, gente, queria agradecer muito Letícia, Isabela, pela presença de vocês aqui nesse nosso encontro. Vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem final aí? Te agradeço também, Marco e Isa, pela oportunidade. Eu acho que falar de humanização não cansa e a gente precisa falar todos os dias, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente se dispõe a ouvir o outro, melhor são os nossos resultados, né? Quando a gente ouve o nosso cliente, o quanto a gente entende também que mudanças são necessárias e que a gente pode olhar para isso e construir em cima desse feedback que ele nos deu, né? E para mim, que estou inserida no contexto hospitalar, eu acho que a gente vive a humanização no dia a dia, a gente tem os nossos desafios, sem dúvidas, mas a gente busca sempre evoluir e construir, né? E é isso, eu acho. Agradeço mais uma vez. Obrigada, Marco, por nos convidar para falar sobre esse tema que é bastante importante, né? Quando a gente fala de humanização, nós estamos então falando do nosso propósito, né? Qual é o meu propósito, qual é o meu sentido enquanto profissional da área da saúde? O que é que eu vejo? Porque eu não sou a analista da experiência do cliente, né? Eu estou ali inserida também para me salvar vidas, né? E como é que nós estamos então trabalhando esse sentido para os profissionais, né? Poder entender também que não é a Letícia a psicóloga, né? Mas ela está lá dentro do hospital para salvar vidas e que cada um importa, né, ali dentro com seu propósito de vida. Obrigada, Marco. Obrigado, Isabela, obrigado, Letícia, obrigado a você que acompanha o nosso podcast Por Dentro do Plano. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Clica lá, fica por dentro, acompanha tudo que vai ao ar, as nossas produções do Círculo Saúde. Muito obrigado e até a próxima edição.